Existem maneiras diferentes de interpretar a Bíblia. E durante esse vídeo eu quero te ajudar a entender a interpretação alegórica. O que é a interpretação alegórica, um pouco sobre como é o método de interpretação alegórica, e eu quero te ajudar também a entender a necessidade dela, a importância da interpretação alegórica. Para isso, só o que eu te peço é que curta esse vídeo, se inscreva nesse canal. Fazendo isso, você vai me ajudar a alcançar mais pessoas. Então vamos falar sobre interpretação alegórica agora. Então, quando o assunto é interpretação alegórica, uma crítica frequente a ela é de que a interpretação alegórica ela foge do texto, de que a interpretação alegórica ela não tem limites, você pode usar a interpretação alegórica para fazer o que você quiser. Será que isso é verdade? Então, a pergunta ela presume um certo perigo, né, na leitura alegórica e na realidade, algumas pessoas pensam que o propósito do método interpretativo, é colocar limites na interpretação. Sem esses limites, as pessoas que não praticam o método alegórico ficam ansiosas sobre os possíveis resultados desastrosos. Ficam com medo de que o texto seja usado para dizer qualquer coisa que o leitor queira dizer. E isso acontece principalmente entre as pessoas que não estudaram a interpretação alegórica e por isso acham que não há um procedimento por trás dela. E que, na realidade, a coisa é aleatória, arbitrária. Então, o que seria a interpretação alegórica? A interpretação alegórica é aquela em que nós lemos especialmente narrativas bíblicas. Isso acontece muito com narrativas do Antigo Testamento, mas, na realidade, a interpretação alegórica é usada na Bíblia inteira. Então, a interpretação alegórica acontece quando nós pegamos essas narrativas, às vezes também profecias bíblicas, e percebemos por trás delas um sentido que não é o sentido literal. É um sentido por trás do sentido literal. Nós percebemos um padrão por trás da narrativa do texto, e esse padrão aponta ou parece apontar para algo muito maior. Um exemplo fácil de entender é quando nós pensamos na história do patriarca José. O patriarca José foi um personagem que sofreu bastante no Antigo Testamento, no livro de Gênesis. Os capítulos finais do livro de Gênesis contam a história de José, a parte mais importante dessa história. E na história de José a gente vê muitos sofrimentos, muitas dores, muitas coisas pelas quais ele passou. E que a gente vê que na vida dele, ele como que dá a volta por cima e se recupera e no fim das contas reaparece para os seus irmãos que o haviam traído. E os perdoa, e os reconcilia, e os recebe em sua casa. Então, quando a gente vê os vários sofrimentos, especialmente os detalhes que há na história de José, a gente vê uma conexão muito forte com a vida do próprio Cristo. E então, a interpretação alegórica da história de José é perceber que por trás da história se aponta para Cristo. Existe um padrão ali que é percebido na vida de José, e usando esse padrão, nós chegamos à pessoa de Cristo. Então, a interpretação alegórica é basicamente isso, é perceber um sentido mais profundo, um sentido por trás. E o que as pessoas têm medo é de que isso seja usado para defender qualquer tipo de doutrina esquisita, estranha ou herética, na presunção de que haja ali um sentido oculto por trás do texto. Então, um cuidado que a gente deve ter é que, na realidade, resultados desastrosos na interpretação podem perfeitamente acontecer e acontecem muito na interpretação literal. Nada impede de que a interpretação literal seja usada de maneira desastrosa e que, portanto, haja perigos na interpretação literal da Bíblia. E não é por isso que nós deixamos de usar a interpretação literal da Bíblia. Na realidade, a maior parte dos resultados desastrosos e heréticos e perigosos da interpretação bíblica acontecem no sentido literal. Ou seja, é perfeitamente possível usar o sentido literal da Bíblia para defender todo tipo de barbaridade. Então, nós temos que tomar cuidado com isso e que, na realidade, o que eu percebo é que o sentido alegórico da interpretação bíblica é muito mais inocente, é muito mais pacífico, digamos assim. Então, normalmente, a leitura alegórica não nos diz o que nós devemos fazer, mas apenas aquilo em que nós devemos crer. E ela está enraizada na interpretação literal. Então, a leitura alegórica não é inimiga da interpretação literal. A leitura alegórica é um nível mais profundo, é um nível literário mais profundo.
a partir do sentido literal. Então, eu não canso de dizer, a alegoria, a interpretação alegórica é a maneira apostólica de interpretar o Antigo Testamento. Então, se você pegar os vários textos do Antigo Testamento que são interpretados no Novo Testamento, dificilmente você vai encontrar muitos textos que sejam interpretados de maneira literal. Normalmente, eles são interpretados de maneira alegórica. Então, os apóstolos nos passam um padrão. E no momento que a gente não segue o padrão que os apóstolos deixaram, mas prefere a interpretação literal sem alegoria, nós estamos criando o nosso padrão. A pergunta é, que liberdade é essa que nós temos de criar o nosso próprio padrão e ignorar o padrão apostólico? Então, na realidade, em vez de ser inseguro usar a alegoria, na realidade é inseguro fugir da alegoria. Isso aqui não é seguro porque não é o padrão que os apóstolos deixaram. Então, a alegoria pode ser mal feita? Claro que pode. Pode ser mal explicada? Pode. Mas perigosa? Acredito que não. O que é melhor é o sujeito lendo a invasão dos 7 povos de Canaã como um estímulo à guerra e beligerância, fazendo a interpretação literal do texto e aplicando isso, por exemplo, ao conflito entre Israel e Palestina, ou vendo nisso uma batalha de Cristo contra os 7 pecados capitais no mundo. Qual dessas duas interpretações seria mais perigosa? Com certeza não a interpretação alegórica. A interpretação literal seria muito perigosa. Então a leitura literal pode ser muito mais perigosa do que a leitura alegórica. A alegoria pode até ser estranha em vários momentos, mas perigosa, acredito que não. Geralmente ela é muito inocente. Então, a interpretação alegórica pode ser chamada também de tipológica. Geralmente as pessoas que diferenciam alegoria isso, tipologia isso, são as pessoas que são contra a alegoria. As pessoas que são a favor da alegoria, que usam constantemente a alegoria, entendem que a alegoria e tipologia são a mesma coisa, tá? Então, é importante perceber, eu posso usar essas duas linguagens. Alegoria ou tipologia são duas maneiras de olhar para esses textos, especialmente as narrativas do Antigo Testamento, e ver Cristo nessas histórias, ver Cristo nessas narrativas. Então a interpretação tipológica e alegórica bem feita está sempre ancorada na própria doutrina cristã revelada na letra da Escritura como um todo e no simbolismo natural e histórico das coisas. A crítica deve ser feita a interpretações alegóricas mal feitas, assim como a crítica deve ser feita a interpretações literais mal feitas e não uma generalização. O próprio texto sagrado nos convida a interpretar alegoricamente. Se você pegar, por exemplo, o final do Salmo 45, se fala ali de uma mulher e no final desse salmo se diz que essa mulher seria lembrada por todas as gerações. Como é que eu posso ler esse texto desse salmo e não associar com aquilo que Maria diz no Novo Testamento, aquilo que a própria Maria, que Maria diz sobre ela mesma, né? No Novo Testamento, no Evangelho de Lucas? Como é que eu não posso associar isso? É a mesma coisa que querer olhar para o salmo e ignorar, né? Deixar o texto sem utilidade nenhuma. É fechar os olhos para o convite celestial. Então, a interpretação alegórica é algo que o texto bíblico nos convida a fazer. A gente vai ver isso aqui no caso do Cântico dos Cânticos. Então, todos os grandes danos à fé cristã, todas as grandes heresias se baseiam principalmente em distorções do sentido literal do texto. A alegoria geralmente é inocente, exalta Cristo e promove a nossa devoção. O tipo de literalidade que esses críticos da alegoria querem é uma coisa basicamente moderna, muito distante do mundo em que as escrituras aparecem. Os antigos conheciam a interpretação literal, mas ela não funcionava como uma camisa de força. Você, por exemplo, lê a interpretação literal que Santo Agostinho faz do livro do Gênesis. Veja, ele se propõe a fazer uma interpretação literal do livro do Gênesis. E ele diz que na interpretação literal do livro do Gênesis, nós não devemos entender o texto como significando 7 dias da criação literais, como os dias de 24 horas que nós temos hoje. Então, veja, para ele isso é a interpretação literal, né? Ou seja, a interpretação literal dos pais da igreja não significava uma leitura fundamentalista do texto. Ela significava um tipo de leitura profunda, aberta para a riqueza do próprio texto, para o simbolismo do próprio texto. Então, a literalidade no mundo antigo é uma porta para o sentido, nunca é uma descrição rasa e não simbólica das coisas. Então, a gente pode ver, por exemplo, a maneira como a interpretação alegórica enriquece a interpretação literal e vice-versa. Se você pegar, por exemplo, essa história de José que eu mencionei,
A gente disse aqui que ela aponta para Cristo. Mas tem muitas outras coisas que ela aponta. Na realidade, a história de José é parte de um conjunto de histórias no livro do Gênesis, que são histórias de conflito entre irmãos. A primeira história de conflito entre irmãos é a história de Caim e Abel, mas essa história se repete. Tá? Então você vê essa mesma história acontecer entre Ismael e Isaac. Você vê essa história acontecer também entre Jacó e Esaú. Você vê essa história de rivalidade entre os irmãos acontecer entre os filhos de Jacó, e nesse caso especialmente no que diz respeito à pessoa de José. Então existe ali um conflito entre os irmãos, várias histórias no livro do Gênesis de conflito entre irmãos. E esses conflitos são conflitos entre um filho escolhido, eleito, e um filho rejeitado. Então existe um conflito entre dois tipos de filhos ali nessa história, uma rivalidade entre irmãos. E quando a gente percebe esse padrão, a gente percebe algo interessante. Esse padrão foi usado pelo apóstolo Paulo em Romanos 9. O apóstolo Paulo percebeu esse padrão e ele alude a vários desses textos que tratam dessa rivalidade em Romanos 9. E o contexto que o apóstolo Paulo dá ali é o contexto da rivalidade entre judeus e gentios. E essa rivalidade entre judeus e gentios, quando a gente lê de volta o livro do Gênesis, a gente vê essa rivalidade entre irmãos. À luz disso que o apóstolo Paulo revela, esse conflito entre judeus e gentios, a gente lê de maneira mais profunda. A gente vê que desde o começo havia um desejo de Deus de acolher o rejeitado. Havia um interesse de Deus de abraçar aquele que era o segundo filho. A gente vê continuamente Deus não escolher o primeiro filho, e sim escolher o segundo, escolher o filho rejeitado, escolher o filho menor. Então, nesse sentido, nós vemos que sempre houve um interesse de Deus pelo segundo filho. E quando nós percebemos isso, isso enriquece a maneira como nós lemos aquilo que Paulo diz, lá em Romanos 9 a 11. Isso enriquece a leitura do Gênesis, isso enriquece a nossa concepção sobre judeus e gentios e sobre o plano de Deus de reconciliar judeus e gentios. Então, quando a gente percebe isso dessa maneira, a gente percebe, peraí, o sentido literal, o sentido alegórico não são inimigos aqui. Eles estão se enriquecendo, eles estão se interpenetrando, a gente pode dizer assim. E a gente vê isso também em vários outros textos. A gente pode pegar, por exemplo, aqui eu falei muito de narrativas, mas a gente pode falar também de algo que a gente poderia chamar de narrativa também, que é a profecia. Se você pegar, por exemplo, os últimos capítulos do livro do profeta Isaías, especialmente no segundo Isaías, no terceiro Isaías, a gente vê várias profecias que tratam da restauração de Israel, especialmente de Jerusalém. Vários textos que tratam da Jerusalém restaurada por Deus e da glória que essa Jerusalém restaurada teria, que essa Jerusalém restaurada receberia riquezas das nações, que essa Jerusalém restaurada ela seria luz para o mundo. E a gente vê também que na profecia de Isaías, essa Jerusalém restaurada seria uma cidade apenas para os circuncisos. Os incircuncisos, os imundos, seriam expulsos dessa cidade e não poderiam entrar nela. Então, a gente fica se perguntando, como é que eu vou aplicar esse texto agora nessa realidade em que o plano de Deus se refere aos gentios? Como é que eu aplico isso? Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vê essa figura da Nova Jerusalém. A gente vê isso lá em Gálatas 4, a gente vê isso em Hebreus 12, a gente vê isso de certa maneira em Mateus 5 também, a gente vê isso no final do livro do Apocalipse, essa ideia de que existe uma cidade celestial, uma Nova Jerusalém, uma Jerusalém celestial que desce dos céus até os homens. E que a gente vê inclusive como várias das coisas que o Novo Testamento diz sobre essa Jerusalém celestial usam trechos, alusões a essas profecias de Isaías. Então, na hora que eu percebo isso, eu percebo como essas imagens alegóricas do Novo Testamento nos ajudam a entender essas profecias do Antigo Testamento. Ou seja, você tem ali um mar de profecias no livro de Isaías, e além de outros livros também, né? O final de Ezequiel você também tem. Então, você tem várias profecias que se referem à restauração de Jerusalém, e você tem essa imagem da Nova Jerusalém no Novo Testamento. Então, essas coisas se alimentam, né? Essas coisas se fortalecem mutuamente. E eu posso usar um texto para interpretar e entender mais profundamente o outro. E aí, nesse sentido, eu entendo, por exemplo, que quando Isaías fala que não poderão entrar na Nova Jerusalém ou na Jerusalém restaurada os incircuncisos, eu não devo interpretar isso de maneira literal, mas sim alegoricamente, como os primeiros cristãos fizeram. Então, a leitura alegórica das profecias do Antigo Testamento que se referem a Israel é uma exigência cristã nesse sentido. A profecia especificamente
está lá em Isaías 52:1, que diz: Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Então a única maneira de interpretar isso, à luz daquilo que aconteceu em Cristo, é alegorizando essa profecia. Qualquer interpretação literal que eu faça dessa profecia vai levar, no nosso contexto, a desprezar a igreja. Então, falando aqui da restauração de Jerusalém para os cativos da Babilônia, se diz que ela é uma cidade santa e que nessa cidade não entrará incircunciso nem imundo. Então, essa realidade nova em que nós estamos na história da salvação exige que o texto bíblico seja lido de maneira alegórica. Do contrário, nós precisaremos negar o pertencimento a essa cidade para os cristãos de origem gentia. Então, vamos falar aqui sobre o Cântico dos Cânticos. Né? Muita gente, quando fala de interpretação alegórica, quer falar diretamente do Cântico dos Cânticos. E a interpretação alegórica do Cântico dos Cânticos é uma interpretação que percebeu, nesse cântico de amor bíblico, o amor entre Israel e Deus, né? O amor que Deus manifesta pela nação de Israel, o amor que a nação de Israel manifesta por Deus. E isso foi atualizado num contexto cristão para significar o amor entre Cristo e a igreja. Tá? Então, a interpretação mais antiga do Cântico dos Cânticos é a interpretação alegórica. Porque o próprio texto, a própria letra do Cântico dos Cânticos, induz o leitor atento, não qualquer leitor, mas o leitor atento, o leitor que conhece os seus símbolos, nessa direção. 3 tipos de simbolismo são associados à nação de Israel que aparecem no Cântico dos Cânticos. O simbolismo do Éden, o simbolismo do Êxodo e o simbolismo do templo. Éden, Êxodo e templo são simbolismos associados e ligados à identidade do povo de Israel. O Éden é o mais fácil de encontrar, né? O que mais rápido salta aos nossos olhos. A palavra jardim aparece 6 vezes no Cântico dos Cânticos, entre os capítulos 4 e 8, sempre cercada de águas, frutos, árvores e coisas semelhantes. Trata-se de um jardim fechado. No entanto, como foi o jardim do Éden? A mulher aparece como representada a partir de uma perfeição edênica, pura como o sol. Então, existe aí uma imagem no próprio livro em que a nação de Israel é representada como um Éden. Também a imagem do Êxodo é utilizada. Ela aparece em 3 momentos particularmente. O Cântico dos Cânticos exalta a grandeza inigualável da amada. Em 2 desses momentos se diz que ela sobe do deserto. Na segunda vez, em Cânticos 6:10, ela é descrita como formidável como um exército com bandeiras. Uma descrição militar adequada para a nação que, subindo do deserto, em certa narrativa bíblica, invade a terra prometida. Essa mesma linguagem aparece um pouco antes, próxima a Jerusalém, em Cânticos 6:4. No amor do casal aparece a promessa do leite e mel, que é uma promessa associada à terra prometida, à terra de Canaã, e ela é aplicada ao amor entre o noivo e a noiva, entre o esposo e a esposa, em Cânticos 4:11, que é uma imagem frequente no Êxodo. As éguas dos carros de Faraó aparecem em Cânticos 1:9, também estão presentes. E mais que a do homem, a beleza da mulher é comparada à geografia de Israel e das suas adjacências. Em vários textos, desde o capítulo 2 até o capítulo 7, vários elementos da geografia de Israel são associados a essa mulher, fazendo referência particularmente a Jerusalém, a capital, e ao norte, né, chamada a fonte do Rio Jordão. A associação com Salomão é proposital. O Cântico dos Cânticos faz referência ao templo de Salomão. Por exemplo, como és formoso, amado meu, como és amável. O nosso leito é de viçosas folhas. As traves da nossa casa são de cedro e os seus caibros de cipreste. Aqui se fala de como uma certa casa, que era a casa do noivo e da noiva, do esposo e da esposa, do amado e da amada, é construída. É uma casa de cedro e de cipreste. O cedro e o cipreste, nessa ordem, são 2 madeiras do revestimento do templo de Salomão, ambas vindas do Líbano. As viçosas folhas podem fazer referência aos entalhes e desenhos de árvores no templo, mas podem também ser uma continuidade do costume patriarcal, abolido a partir do rei Josias, de ter no templo certas árvores sagradas, que aparecem simbolicamente nos Salmos.
A palavra usada viçoso, a palavra hebraica traduzida como viçoso, aparece diversas vezes indicando árvores cultuais abolidas na reforma deuteronômica. Assim como justamente em 2 salmos que mencionam alegoricamente árvores no templo. Esses salmos são resquícios do templo de Salomão, preservados na música do segundo templo, que não tinha mais árvores. Semelhantemente, 2 vezes a mulher fala de como o amado apacenta o rebanho entre os lírios. Os lírios eram símbolos presentes nas 2 colunas do templo de Salomão. Você tem que imaginar 2 colunas, onde o povo é apacentado, onde o rebanho é apacentado, entre as 2 colunas, né? De modo que o rebanho era apacentado de fato entre elas. Esse rebanho pode indicar os animais de sacrifícios ou o próprio povo. Outros símbolos culticos como monte, outeiro, o trono púrpura, o fio de escarlata, a mirra, o ouro, a prata, incenso, a romã no manto ou no cabelo, o véu, aparecem ao longo do Cântico dos Cânticos. Esses são símbolos do templo. Essa união de símbolos sagrados na amada aparece também em Ezequiel 16, do 8 ao 14. Ali se fala, por exemplo, de água, óleo, sangue, as 3 substâncias usadas na sagração do sumo sacerdote. A tudo isso se soma o fato de que o simbolismo do templo está em continuidade com o Éden e o Êxodo. Quanto ao véu, particularmente se diz que o rosto da mulher brilha através do véu. O rosto da mulher brilha através do véu. O véu é um símbolo para a ocultação da glória divina no templo. Todas essas imagens poderiam separadamente fazer sentido, parte de outros contextos, mas essas imagens são todas juntas. Todos esses símbolos do templo de Israel estão no Cântico dos Cânticos. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que o texto bíblico, o simbolismo que é usado no Cântico dos Cânticos, induz o leitor à interpretação alegórica. Então, a interpretação alegórica tem uma importância de ter um papel. Foi pela interpretação alegórica que os primeiros cristãos viram a Jerusalém celeste e a terrestre em Sara e Agar. Viram os ministros do Evangelho, onde a lei falava sobre bois. Viram o batismo e a Eucaristia, onde se falava do Mar Vermelho, do maná e da água da rocha. Viram uma caminhada em direção à cidade eterna na peregrinação da família de Abraão e da nação de Israel. Viram a exortação à perseverança na fé cristã, nas tentações de Israel. Viram o Espírito Santo nas torrentes do Líbano. Viram a paz messiânica nas promessas de Josué. Viram a conversão dos gentios no tabernáculo caído de Davi. Viram os pecados nos animais impuros. Viram Cristo no servo do Senhor. Esses são apenas alguns exemplos do uso intenso da alegoria na interpretação do Antigo Testamento feita pelos apóstolos e levada adiante nas gerações seguintes por aqueles que eram os sucessores dos apóstolos, os chamados pais da igreja. A Bíblia deve ser interpretada da mesma maneira como ela foi escrita. Os apóstolos usaram essa interpretação porque essa interpretação é válida. A alegoria é sempre isto: trazer o ontem para hoje, colocando Cristo inteiro na obra da redenção. É uma ideia descabida de que essa interpretação ela deva ser rejeitada e que nós devemos maximizar a interpretação literal. A interpretação literal, às vezes, quando for razoável, vale a pena. A interpretação alegórica, sempre. Então, nós devemos usar como modelo para a nossa interpretação e para a nossa hermenêutica a interpretação alegórica, a interpretação dos pais da igreja. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não fez isso, se inscreva no canal, curta e também coloque nos comentários o que é que você achou, o que é que você pensou desse vídeo, alguma dúvida, algum texto, e use os pais da igreja como referência da interpretação alegórica. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.